Hoje vamos falar sobre consciência positiva, né? Vamos falar um pouco sobre como que funciona esse mecanismo nosso, como que a gente pode utilizar de uma forma prática em nosso benefício. Então, veja, temos que entender que somos uma somatória de átomos. Esses átomos têm uma consciência. Essas consciências viram células, né? E elas vão se adequando e vão formando, se agrupando, enfim, formam uma estrutura, seja humana, seja animal. Mas vamos nos focar aqui em nós, né? Reino humano. Então, tem um conjunto de células, essas células automaticamente vão se somando, vão formando um órgão, deste órgão cria toda uma estrutura, enfim, até chegar num corpo físico. E o que acontece? Como que isso funciona? Simples. Pensa. Se a minha célula tem uma consciência, ela não difere da célula que governa o meu órgão. Assim como, numa estrutura maior, ritmada, cadenciada, ela também não deveria diferenciar da estrutura que ela assume. Explicando, se você cientificamente é comprovado, se eu tirar uma partícula de mim, um pedaço de mim, e colocar lá no microscópio, lá numa outra sala, e eu aqui tiver uma reação emocional e medir, vai dar o mesmo resultado da outra pessoa medindo lá. Então, veja que eu não sou desconectado. Então, a gente deve pensar que o quê? Sabe aquela história do micro está no macro, o macro está no micro? É bem real. Seja essa estrutura física, assim como essa estrutura do universo. Nós somos, né? Um resumo, né? Uma constituição de uma junção de N partículas. Temos água, temos minerais, nós temos cristalino, nós temos terra, nós temos água, temos até o elemento fogo dentro do nosso corpo. O elemento ar para mover tudo isso. Nós somos complexos, né? Por isso somos tão enigmáticos. Né? Somos ser de uma estrutura, ao mesmo tempo, maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela pode ser totalmente danificada. E por quem? Por nós. Porque esta nossa consciência, ela não fica simplesmente alojada em nós. Nós vivemos num ambiente, nós vivemos numa determinada família, num determinado local, e tudo isto interage em nós. Mesmo que eu não vivencie um fato, não quer dizer que aquele fato que aconteceu com o meu vizinho, com o meu parente, não possa me afetar. A gente que estuda bastante essa parte científica e tenta fazer mensurações com o campo energético, principalmente através de photo-killing, clarividência, a gente vai percebendo e vendo. Quer ver um fato muito importante? Mãe. Mãe é uma coisa muito louca. Por quê? Porque ela pode desenvolver em si a mesma doença que o seu filho tem. Dependendo do grau de consciência dela, do grau de envolvimento, ela pode romper as telas que protegem essas malhas que nós temos, que são assim, né? A olhos vistos, carnal, invisível. Mas existe uma rede de proteção, existe uma malha que protege. Não só essa estrutura toda, mas dentro aqui, ó, de cada célula tem uma malha. Isto pode se romper. Uma vez rompendo, dependendo da gravidade, ela pode atingir um vórtice, um chakra, que está envolvido
num todo um complexo, numa determinada região. Uma mãe pode desenvolver, pelo seu filho estar passando por uma prova, um momento difícil, muito grave na sua vida, ela pode adquirir um câncer. Para você ver o quanto nós somos, assim, né? Interligados, conectados, um com o outro. E você falar assim, o que acontece com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, não vai me atingir. Só se você não tiver amor nenhum. Desprendimento total daquilo. Coisa que é muito raro. Nós até tentamos, a gente, né, pratica, não o desapego, né? Assim, porque desapego é para coisas materiais, coisas. Agora, a parte de sentimento, de envolvimento com outros seres, isto é um outro fato mais complexo ainda. Por isso nós somos estudados de uma forma contínua por outros seres, de outras constelações, de outro universo, porque é tão forte no reino humano sentimento. O sentimento, ele pode te levar lá em cima e ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa poderosa, uma pessoa firme, uma pessoa de impulso. Mas também pode ser uma pessoa presa, uma pessoa fracassada. Também pode ser uma pessoa que somatiza todas as doenças possíveis e imagináveis que ela queira adquirir, seja consciente ou inconsciente, o que acontece muitas vezes. A grande maioria, né, em nós é desencadeado de uma forma inconsciente. Então pense. Você vai falar assim, mas eu nunca que eu vou querer ficar doente, né? Nunca que eu vou querer atrair uma situação difícil para mim viver. Conscientemente não, mas inconsciente nós fazemos muitas vezes, sem perceber, às vezes pelo comodismo e às vezes pelo medo. Medo de mudar, medo de se impulsionar, medo de transformar, porque eu não sei o que está à frente, não sei o que está por trás daquela porta. Muitas pessoas preferem continuar sentindo a dor do que mudar essa situação. Eu digo que a gente precisa de muita coragem, às vezes, na nossa vida. Principalmente em muitos momentos, né, da nossa existência, a gente tem que ter um amor profundo por nós. E a coragem de transformar, de sair daquela situação, de sair daquele ponto em que você está, que te magoa, que te fere, que te faz mal, né? E transpor essa barreira e confiar. Eu sempre brinco aqui que assim, trabalhar com a espiritualidade e se apaixonar são duas coisas de qual você não tem controle absolutamente nenhum. Você nunca sabe o que vai acontecer. E não existe regra. É sempre assim, ó. 2 mais 2 é 4. Não é 4. Nem na espiritualidade, nem no amor. Para falar a verdade, eu nem acredito naquela regra que o pessoal costuma dizer assim, né? Religiosamente. Assim como é em cima, é embaixo. Não. Às vezes lá em cima, tudo muito lindo, maravilhoso. E aqui embaixo está o caos. Né? A gente vê isto neste nosso momento, neste agora. Aqui aos nossos olhos está uma bagunça.
A gente não está entendendo nada. Pessoas agredindo outros seres, violentando. Tá tudo descompensado. Aos olhos do plano divino, eles nos dizem: olha para frente, vai dar certo, continua andando, continua rezando, continua ancorando. E se nós fosse usar, da nossa consciência terrena, a gente ia começar dizendo que a gente é doido, que isso não vai dar em nada. É 1 para 1 trilhão. Mas também, se você desistir, se você não fizer, se você não acreditar, se você não sonhar, o que resta você fazer? Se você deixar que aquela sua célula morra, se você acreditar que não existe mais razão para viver, o que você vai desencadear na sua vida? O que vai acontecer? Realmente. Vocês percebem quando uma pessoa fica muito triste? Quando ela tem uma decepção? Ou quando acontece uma coisa muito assim, drástica, violenta na vida dela? Que ela desencanta. Que ela perde aquela graça de viver. Aquela magia. É isso. Devemos entender que nós somos, o começo. E também somos o fim. Porque nós somos constituídos da força suprema do Pai Maior. O meio vem ao longo da nossa caminhada, conforme as coisas vão acontecendo, se manifestando, vai se criando o meio. Mas quem que alimenta? Eu tenho que dar ouvido àquilo que eu quero. Eu tenho que colocar os meus olhos naquilo que eu quero. Então, se eu simplesmente aceitar que alguém diga para mim: você não vai conseguir, você não é capaz, o que vai acontecer comigo? Eu realmente não vou conseguir. Eu não serei capaz. E eu vou continuar preso, dominado. Existem N formas de se dominar alguém, um ser. Posso usar de formas indevidas, mas também posso usar da palavra. Mas cabe a nós alimentar ou não aquilo que nós queremos na nossa vida. Às vezes, nós temos que quebrar a barreira. Isso, de alguma maneira, desencadeia em nossas vidas, situações, às vezes, aparentemente, não muito confortáveis, porque tudo aquilo que você contradiz, tudo aquilo que você tem que colocar o seu sonho, o seu ideal, tudo aquilo que você tem que provar, a sua competência, a sua viabilidade das coisas, incomoda. Mas incomoda quem quer te prender. Incomoda quem está acostumado a dominar. Eu só considero uma forma de domínio legal. É quando você domina o seu talento. Domina o bem que você é e você faz uso deste bem que você é. Em si, por si, mas também pelos seus semelhantes. E todo dia nós levantamos,
E não temos controle algum de falar assim, eu sei o que vai acontecer. Não, eu posso desejar, eu posso criar. Mas criar e sustentar tem uma diferença. Porque criar, todos nós podemos criar o que nós quisermos. O que a gente desejar, o que a gente pensar. Agora, sustentar esta criação, este sentimento bom, esta boa ideia e realizar é outra coisa. Da mesma forma, a minha célula também procede assim. Naturalmente, de 7 em 7 anos, nós trocamos de célula. Mas durante 7 anos, muita coisa pode acontecer. Eu posso mudar minha alimentação, posso fazer ginástica, eu posso passar a praticar um esporte que agrade o meu coração, até mesmo da contemplação. Não quero fazer exercício nenhum, mas eu quero fazer o da contemplação, da graça de viver. Oi, quem disse que eu não posso fazer? Eu posso fazer o que eu quiser, portanto que aquilo seja um bem para mim, me dê a paz, o equilíbrio, a saúde que eu necessito para viver neste corpo. Lembrem que isto aqui é temporário. De alguma maneira, nós temos que retornar, nós temos que desprender disto daqui. Claro que todos nós almejamos que seja o mais suave possível, né? Quem não gostaria, né? Fui dormir e passei para o outro lado, como a gente costuma brincar, fui para Aruanda, né? Seria tão bom se pudesse ser assim para tudo e para todos. Sem sofrimento, sem dor, sem nada. Sem trauma, sem violência. Mas, pegando esse aspecto, devemos entender, né, aquele trabalho da nossa célula. Esta célula, ela registra tudo o que eu vejo, tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, tudo o que me acontece e tudo o que acontece ao meu redor, ou que chega aos meus ouvidos. E dependendo do grau de entendimento que eu tenho, algumas coisas eu libero, outras ficam. Aquilo que eu vivencio, com certeza, fica. E eu posso já estar na 10ª encarnação. Mas você sabia que eu tenho registrado em mim, assim como vocês também têm registrado em vocês, uma partícula da sua primeira encarnação, segunda encarnação, quinta encarnação? Isto fica lá, né? Na sua malha, na sua rede. E dependendo do que te acontece, depende do momento que você está, aquilo vibra. Você já teve a sensação, pode ser um momento feliz ou um momento triste, que você já viveu aquilo, que aquilo já aconteceu? Você não entende como, mas você sabe, de alguma maneira, pode não ser exatamente assim, daquela forma, mas foi parecido. Você já teve aquela sensação. Então eu preciso aprender a cultivar em mim coisas boas, momentos bons, gravar na minha mente, ir e voltar quantas vezes eu quiser em momentos felizes. Por quê? Para que fique mais fortalecido
isto em mim do que os meus momentos difíceis, os meus momentos de prova. Porque se eu deixar a balança pender, né, tombar para um lado, e for o lado ruim, o que vai ficar na minha vida? Com mais propensão, com mais intensidade? Ruim. Eu vou me lembrar, eu vou me sintonizar muito mais rápido com a dor do que com o amor. Agora, se eu tiver mais ativo o meu lado da alegria, do amor, quando a dor chegar, ela vai ter dificuldade. Ela vai ter o contrapeso. E isso vai fazer com que ela não se instale, não se manifeste com tanta intensidade em mim. De repente, se eu ficaria somente sozinho naquele momento, o universo, por eu ter mais amor, mais alegria na minha balança, ele vai colocar alguém do meu lado, seja um, seja dois, seja três. Eu vou estar junto com alguém, ou alguém vai chegar, vai me socorrer, alguém vai interceder por mim. É assim que a energia funciona. Aquilo que eu alimento, ele toma uma intensidade na minha vida, seja consciente ou inconsciente, independe. Porque o meu corpo vibra. Assim como a gente vê, né, histórico de pessoas que passaram por momentos difíceis com doenças graves e pela medicina quase desenganados. Olha, se você souber rezar alguma coisa, reza aí. Se você conhece algum lugar, vai lá. Porque por aqui é o que eu posso fazer por você. E alguma coisa acontece de diferente com aquela pessoa e ela transpassa aquilo e vira o jogo. É difícil, é raro os médicos que ficam, né, enaltecidos, cheios de alegria. Meu paciente conseguiu vencer, meu paciente virou esse jogo, e que fique todo entusiasmado e dê crédito, sim, né, a esse lado da espiritualidade, vamos dizer assim. Não que o paciente deixasse de fazer a parte da ciência, a parte da medicina, porque isso não. Lembra que toda vez que nós estamos numa situação difícil, nós devemos usar de todas as formas para equilibrar. Nós somos espírito, mas também somos ciência. Porque eu estou nessa matéria e ela se tornou densa e ela tem uma estrutura. E eu tenho que encontrar o caminho do meio para me equilibrar, voltar para o meu centro e ter domínio novamente de quem eu sou e do que eu sou. Melhor é quando a gente pode evitar, né? Fazer a prevenção, cuidar de si, se abastecer, não deixar você ficar frágil para depois ir cuidar. Se eu tenho uma reserva a mais de amor, de alegria, de paz, quando algo me afeta, tem algo para contrabalancear. Tem algo que me dá o respiro e que me faz, né, buscar. Se eu não souber, não puder, ajuda do meu semelhante. Eu sou adepta
Não é porque eu sou terapeuta que eu não peço ajuda para meus irmãos, para meus amigos de trabalho. Eu procuro não deixar chegar no ponto que eu tenha que ir pela dor. Eu sempre vou pelo amor. Então eu prefiro sempre me abastecer, sempre deixar a minha reserva, né, cheia. Porque eu não sei, eu não sou imune. Eu sou humana, eu sou encarnada como qualquer outra pessoa. E eu não sei todo do total, né, consciência do meu script, dos meus acordos. Mas dentro da minha consciência, dentro do que eu posso, eu vou me liberando, eu vou me libertando dos meus contratos, das minhas regras, dos meus limites, das coisas que eu me impus. Lembra que a gente vem de outros mundos, de outras realidades? E para entrar neste planeta, nesse território, e para ter oportunidade, né, de participar da criação, a gente fez alguns acordos doidos. Só que aí, você acopla num corpo, se incorpora de si mesmo, como eu costumo brincar, né, de uma personalidade, e te dá um apagão. Olha, você sabe ir lá. Às vezes, né, por obra do Divino e Sagrado Espírito Santo, baixa um flash assim, e você fala, eu acho que eu fiz isso. Eu acho que eu disse isso. Mas a certeza, né, são raras as pessoas que têm. A gente tem uma noção. Eu, pelo menos, tenho uma noção. Eu ainda não tenho essa total certeza. Mas uma noção. Então eu procuro me libertar até de mim mesma. Eu falo que porque sabe lá o que eu andei. Então eu peço para as ordens superiores, né, independente da sua religião, da sua filosofia, né, daquilo que você acredita, do mestre santo, anjo, do orixá, da força divina, aonde o seu coração aporta. E lembra que nós somos infinitos. Quantas vidas e quanta existência nós já tivemos. Quantas ordens planetárias nós já habitamos. Então você chega assim, neste momento eu sou evangélico. Ah, Deus me livre de falar do santo. Deus me livre de falar do orixá. E tu tá perdendo teu tempo. Porque numa outra vida, de repente, você foi um babalorixá. Uma ielorixá. E daí? De repente, tu foi uma sacerdotisa da Wicca, da druida, celta. De repente, você foi chefe de um clã de bruxaria. E daí? Hoje, você está adepto nisto. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Né? Quando você bate no peito. Porque esta é a sua encarnação neste momento. Nessa vida. Mas o percurso, a trilha que nós já fizemos, está aqui, ó. Então, coloque assim. Seja bom, seja amoroso neste seu momento da sua existência. Seja ela qual for. Ah, neste momento, hoje, nessa encarnação, nessa vida, eu sou crente, sou protestante, sou evangélico, sou católico, sou judeu, sou budista. Seja o que você for. Seja feliz. E faça as outras pessoas felizes. Porque se você for feliz, se você for uma pessoa amorosa, uma pessoa de bem com a vida,
Muitas das barreiras que nós criamos por besteira. Eu digo, gente, aonde precisa de fronteiras? Isto é porque o ser não tem limite. Não sabe se respeitar. E não sabe respeitar o outro. Isto é parte da nossa terra, deste mundo que a gente vive aqui. Né? Então eu posso entrar no país do outro, bagunçar o país do outro, ofender o país do outro, e assim vai. E se eu tenho essa capacidade, imagina o que eu faço com o outro, né? Mas isto é falta de consciência. E consciência é uma coisa que se pratica, né? Você exercita todos os dias da sua vida. Hoje é um dia, amanhã será outro. É como ler um livro. Você lê um livro hoje, e se você pegar o livro daqui a 10 dias, daqui a um mês, daqui a um ano, você terá um outro entendimento. Vai ver coisas que você não viu. E você vai dizer assim, mas nossa, mas eu li o livro todinho. E como que eu não vi isso aqui? Porque a nossa mente, a tendência, ela é evoluir. Né? O natural é ela se aprimorar. Então muda o grau da sua consciência, muda a sua visão. Porque o plano espiritual ensina, ensina, ensina e reensina. Às vezes a mesma coisa. Porque nós precisamos aprender a ver aquela situação, aquele processo, aprender a ter o entendimento das mais diversas formas. Se nós somos seres universais, como nós podemos ter apenas uma visão? Não. Por isso, né, que eu devo ter o olhar expandido, aberto e com vontade de aprender. Porque nenhum outro ser de luz, nenhum ser mais evoluído vai me obrigar a nada. O involuído pode me obrigar, pode até me abduzir, já que eu sou, né, meio torto. A luz, ela simplesmente flui. Como costuma se dizer, né? O sol é para todos. O sol não diferencia o preto do branco, o rico do pobre, o culto do ignorante. Nós devemos entender que assim é a manifestação de Deus. A sabedoria, a força, a beleza, o amor, né, a compreensão, o entendimento, é para todos. Agora, o único fato é que essas caixinhas ficam à minha disposição. E eu, como ser supostamente racional, carnal, escolho, tenho livre-arbítrio para escolher se faço uso disto ou não, se eu quero evoluir ou não, se eu quero caminhar ou se eu quero ficar parado ou regredir. Por isso o positivismo, por isso o alimentar, né, a minha existência, as minhas células, o meu corpo com coisas boas, dependem muito de mim.
Porque eu vivo num mundo, estou num plano onde tem inúmeras situações, inúmeros acontecimentos e milhares de seres, né? Que quais esses seres também, como eu, iguais a mim, eles têm sentimentos, têm pensamentos, têm atitudes que podem ser amorosas ou não. E essa somatória de energia pode me influenciar com uma certa intensidade ou não, o que nós chamamos de egrégora, não é? Então fica aquela cúpula energética e de alguma maneira ela irradia. E eu que estou neste campo de força, posso ser influenciado com mais ou com menos intensidade. Se eu tiver filtro, eu detecto se aquilo é bom, propiciatório, amoroso, vai me beneficiar. Agora, se eu não tiver um filtro, se eu não consigo discernir, se eu simplesmente me deixo ser levado, eu posso ser influenciado. Quando é uma energia de amor, ótimo, porque ela vai me impulsionar, vai fazer eu me acordar, vai fazer eu buscar alguma coisa, vai fazer eu crescer. E agora se não for? Eu posso, né, ser arrastado na multidão pro lado errado. Então, se você acredita em guerra, se você acredita na violência, você também será um ser violento. Agora, se você escolhe o caminho do amor, da paz, olha, tudo bem, tem que haver transformação, tem que haver mudança, mas esta mudança, ela é amorosa, consciente, isto pode fazer a diferença. Eu posso transformar as coisas sem violência. Eu posso ser intenso na minha ação, no meu pensamento, no querer, no desejar, no fazer, mas eu não preciso causar dor, agressão a quem quer que seja. Isto é uma coisa antagônica. Isto é uma coisa que não condiz com o ser de luz, com aquele que almeja evoluir, crescer, prosperar, progredir, humanamente, carnalmente e espiritualmente. Veja. Neste ponto, nós também pegamos assim, puxa, se essas células todas estão interligadas, e eu estou interligado com o universo, com a criação, então eu também estou ligado com as consciências dos seres de luz, dos mestres, dos anjos, dos santos, dos orixás, das divindades, dos guias espirituais. Eu também posso canalizar a energia do amor. Eu também posso, uno com esses seres, com essas frequências de luz maior, causar um bem a uma, a duas, a 10, a 100. O reino humano é fantástico, porque ele pode, por estar contido de inúmeras frequências na sua composição,
Ele entra no reino mineral, no reino animal, no reino humano, no reino vegetal. Ele entra até na hoste angélica. Sabe por que um ser de luz precisa de um encarnado? É bem simples a explicação. Por quê? O ser de luz, né, o mestre, o anjo santo, os orixás, as divindades, os guias, eles estão num patamar, estão numa frequência. E eles alcançaram aquela frequência e é dali para cima. Né? Quanto mais alto o seu grau, quanto mais alta a sua patente, mais se eleva a sua frequência, a sua energia, a sua irradiação, a sua manifestação. Nós, humanos, por a gente ser o meio, né? Eu posso descer até um determinado ponto, vamos dizer assim, né? Entre aspas, se eu souber fazer as coisas, se eu estiver, né, protegido, se eu estiver amparado, ok, para fazer o trabalho de resgate, o trabalho de uma intervenção. Mas também posso subir até a frequência de qual a energia, os seres de luz com os quais eu me conectei. Quanto maior a turma, quanto maior os seres, quanto maior a minha família espiritual, quanto maior a minha crença, o meu amor, a minha abertura da minha mente, da minha consciência, para com tudo e para com todos, na criação de Deus, que os servem o seu amor, a sua luz, maior a minha família. Eu não crio barreiras. Eu lido com gente do Oriente, do Ocidente, e para mim está tudo bem, porque todos fazem parte, todos trabalham para Deus, todos trabalham para o amor. Eu posso trabalhar com Exu, eu posso trabalhar com Saint Germain, porque eu não tenho problemas. Eu acredito no amor. Então pensem. Então se a minha mente é livre, se o meu coração é puro neste momento, íntegro, o que acontece? Eu me perdi aqui, porque ela me deu um minuto ali. O que acontece é que, veja, quando esses seres de luz irradiam a sua energia em mim, no encarnado, eu consigo atingir inúmeros planos, reinos, mundos e dimensões, e interceder, trabalhar, porque eu me torno uno com todas essas frequências e passo a servir, a ser canal. Seja para aquela pessoa, para duas pessoas, para aquela realidade, para aquela cidade, para aquele país. Quanto mais a minha mente, o meu coração estiver íntegro e puro, maior a minha irradiação, a minha frequência, porque também será maior a incidência de amor e de luz com o qual eu posso me conectar, e eles também podem me usar. Mas também, se eu for uma pessoa desequilibrada, desvirtuada, eu também posso. Só que ao invés de eu subir aos planos divinos de amor e de luz, eu desço para as trevas, de verdade. Porque umbral não é treva, gente. Olha, nós vamos ficar para a próxima quarta-feira a continuação, porque aqui tem papo para dar. A gente vai longe para vocês entenderem como é as frequências e radiações de mente e supermente. Mas, uma dica, mantenha sua mente positiva. Mantenha seu coração no amor e na alegria. E a gente se vê na próxima quarta, a gente continua. Beijo! Quem me chamou?